Boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo que está assistindo agora este maravilhoso, belo e lindo canal. Hoje eu vim aqui para fazer uma review de um dos livros que mais me marcou como pessoa em toda a minha vida. Simplesmente eu preciso contar para vocês. Terminei de ler eles ano passado e eu preciso muito que vocês leiam ele também, por favor. Gente, porque eu não procuro livros desse tipo assim. Ah, eu vou procurar um livro. Quais livros, Google? Me diga quais livros que me trazem o gênero morte para eu poder entender de uma maneira diferente como funciona. Não, gente. Eu pego um livro que eu acho que vou gostar, leio a sinopse, leio, coloco para ler. Ou às vezes nem pego pela sinopse, eu simplesmente pego e quero ler. E isso acontece mais em bibliotecas, porque eu não vou comprar um livro sem ler a sinopse antes, gente. Eu sempre compro um livro lendo a sinopse antes ou pela capa. E eu já fiz isso e eu me arrependi muito. Mas isso é outra história e hoje eu vou fazer essa review. Para quem não entende o que é uma review, review é um resumo junto com a resenha. Caso vocês não saibam, review tem spoilers, então provavelmente eu vou contar vários spoilers aqui. Infelizmente vai ter, né? O livro aqui que eu vou falar é um livro assim que eu acredito que muitas pessoas já tenham terminado de ler, já tenham lido ou já ouviram falar e ainda não leram. E eu simplesmente não consigo acreditar, porque é um livro maravilhoso. Mas tem vários, né, gente? Tem clássicos que eu nunca li e que eu não sei se pretendo ler ainda. E tem livros que eu nunca li e não pretendo ler nunca. Mas esse eu preciso falar porque é muito bom. A menina que roubava livros, que sim, é um livro assim que já está saturado e que muitas pessoas já leram e que todo mundo sabe do que se trata e tem até o filme. Então por que eu vou ler o livro? Eu não sei por que você deveria ler o livro em vez de ver o filme, porque eu nunca assisti o filme, mas eu já vi trailers, já vi cenas e é muito bom. É muito parecido com muitas coisas no livro, então assista o filme também. Consuma esse conteúdo que é top, tá, gente? Li o livro porque eu quis e porque era o livro que estava passando pra mim ali na biblioteca. Eu pensei, por que eu não vou pegar esse livro pra ler? Então eu li e vim trazer um pouquinho pra vocês. E caso vocês já tenham visto o filme, então só escuta um pouquinho do relato do livro, porque eu não sei se é a mesma coisa. Mas vamos começar. Como todos sabem, a menina que roubava livros, como todos sabem, os que já leram e os que já assistiram o filme, fala sobre Liz Hammerminger, que vive sendo fugitiva durante a ocupação nazista. Porque é uma história que acontece lá em 1940, durante aquele período, inclusive fala no final do livro, né, na biografia do Marcos Sudak, que é o autor do livro, que foi inclusive inspirado em uma história entre os avós dele, que era isso que estava acontecendo. A mãe e a Liesel, o irmão dela, estavam fugindo até que sua mãe acaba morrendo. Eu não lembro muito bem porque ela morre. Eu acho que foi por um tiro e ela acabou fugindo junto com o irmão. E como eles não estavam com o pai, eu não sei o que aconteceu com o pai, simplesmente eu não lembro da existência do pai. Mas como ela estava com o irmão e estavam sem pai nem mãe, eles foram mandados para um abrigo, mas eles precisavam de alguém para cuidar deles. Então a Liesel e o irmãozinho dela agora, que eu não lembro o nome, eu acho que não fala sobre o nome dele no livro, eles vão ser adotados por um casal nos subúrbios da Alemanha. Só que no meio do caminho, seu irmão adoece. E como estava muito frio naquela época, o frio só fez a sua doença ficar pior. E que acabou levando ele à morte. Céu, claro, ficou muito triste. E a única lembrança dele para ela foi um diário. Não foi exatamente um diário, foi um livro com instruções de um coveiro. Porque quando o irmão dela morreu, ele foi levado para um cara para ser enterrado. Esse cara, ele acabou deixando o livro para trás. Caiu o livro e a Liesel, ela foi lá rapidinho, pegou o livro e ficou para ela. Desde então, era a única lembrança que ela tinha do irmão, então não ia jogar fora. Chegou com o livro até Hans Huberman e Rosa Huberman, a família que vai ficar responsável por ela até o final do livro. E com eles, assim, cria uma relação, assim, muito fofa, mais e mais com o Hans Superman. De cara, Hans Superman já gosta da menina, a menina também já gosta dele, e essa relação foi crescendo de uma forma amorosa, tranquila, e é muito fofo ver essa relação crescendo, até porque a narradora que narra todos os acontecimentos é muito boa, eu vou falar dela no final. Já a Rosa Huberman, ela é um pouco mais rígida. Vamos relembrar a Marilla de Annie Conway. Daí ela disse que ela precisava ajudar ela, ali só precisava ajudar porque se ela não ajudasse, as coisas iriam ficar um pouquinho complicadas para o lado dela, como se fosse um valentão, uma mãe valentona. Daí a né, ela, tá, né, fazer o quê? É a única família que eu tenho agora e continua assim.
Só que, como a gente sabe, foi aumentando e essa relação delas ficou um pouquinho mais forte, até que, sim, claro, a Rosa ama a Liesel, assim como o Hans Silberman ama a Liesel. Aí, quando eles já estão numa relação assim, Hans Silberman e Liesel já estão numa relação mais próximas, ela mostra o livro pra ele e pede pra Hans Silberman, você poderia me ensinar a ler esse livro? Hans Silberman fica um pouquinho assim, né, com mórbido aquele livro que ela tem, né, instruções de um coveiro, e ele fica assim meio assim, né? Na minha opinião, eu não acho mórbido que uma criança tenha esses livros, mas eu acho mórbido a forma como ela conseguiu, entendeu? Como ela conseguiu, porque, cara, se ela conseguiu depois que seu irmão foi enterrado, então isso é bem triste, né, cara? Não é mórbido, é triste. Seu primeiro livro que ela vai aprender a ler é esse, sabe? É muito chato e triste. Mas o pai dela ensina, o novo pai dela, né, no caso, ensina ela a ler. E toda vez que ela não sabia uma palavra difícil, eles iam lá na parede do porão e escreviam as palavras várias vezes para nunca esquecerem do significado delas. E daí a Liesel adquiriu um grande carinho por livros, porque o Hans Silberman, ele usava aquele dinheiro que ele guardava, que ele recebia, para comprar livro para ela. E a Rosa ficava muito brava, porque era o dinheiro que eles precisavam para comer. E quando ele fazia isso, deixava a Liesel muito feliz, mas também deixava ela assim um pouco, né? Porque é verdade, Rosa tem razão, é um dinheiro para ele comer, mas mesmo assim comprou para ela. Foi o segundo livro que ela teve na vida dela e daí por aí vai. Não sei quanto tempo se passou, mas ela também conhece o Salmesh. Eu acho que o nome dele era Ruby. Se eu estiver errada, me corrijam nos comentários, mas eu acho que era esse. Ruby chama de Salmesh por ela porque ela aprendeu esse apelido com a mãe, né? Nova mãe, no caso. Eles se tornam muito amigos, eles criam uma amizade assim eterna e que vai durar pra vida toda. Aproximando mais, e ele se torna o melhor amigo dela. Eles fazem tudo juntos, até que um dia o Ruby, ele disse assim, bora roubar? Ela primeiro rejeita um pouco a ideia, mas o Ruby, ele era muito pobre, assim como ela e a família de quase todo mundo naquele bairro ali. E ela disse, por que não? Daí foi junto com ele roubar casa do prefeito. Vem zen, né? Primeira escolha para roubar, vai na casa do prefeito. E lá se foram eles. Eles foram de noite, de madrugada, eu acho, por ali. Daí ela entrou, o Ruby entrou, e o Ruby foi direto pra cozinha, né? Pegar o que ele queria. Ele tava morto de fome, então ele foi para roubar a comida. Mas Liesel não foi para isso. Liesel resolveu entrar na casa e foi direto para a biblioteca da casa. O que eu não acho muito sábio da parte dela, né? Porque se ela passava fome e se a mãe dela queria que eles tivessem uma vida melhor, mais comida, então ela deveria ter roubado comida. Mas, né, não. Daí ela acabou roubando um livro dessa biblioteca. Daí eles correram. Daí o Ruby disse assim, corre, 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 Liesel, a gente precisa correr daqui logo. Eles foram embora. Só que, a mulher do prefeito viu. Daí, por aí vai a imaginação de vocês, né? Eu não vou contar esse spoiler depois disso, mas daí continua com eles continuam roubando, mesmo depois de acontecer as coisas que aconteceram, eles continuam indo e roubando e continuam roubando coisas das outras pessoas. E é assim que funciona, gente. Com o passar do tempo, ela conhece uma das pessoas mais incríveis que eu já li, um dos personagens literários mais fofos e mais maravilhosos que eu já li na minha vida, se chama Max. Ele é um judeu que, claro, era na época do Holocausto, junto com o nazismo, então ele estava fugindo, né? Ele foi encontrado pela Liesel e pelo pai dela, eu acho, ali se escondendo todo acabado. Ele tinha acabado de fugir de uma prisão muito de segurança muito boa e daí ele é cuidado pela Liesel e pelo pai dela. Eles são escondidos até que Rosa descobre e ela fica desesperada. É claro que ela não denuncia pra ninguém, porque se ela denunciasse, todo mundo ia ferrado, né? Inclusive a Liesel, o Hans e ela mesma. Então ela não faz nada, até que esse Max começa a se tornar amigo da família, inclusive mais de Liesel ainda. Daí ele vai ficando com a Liesel, né? Ela se torna uma grande confidente pra ele, porque a Liesel ela não tem esse preconceito, né? Que muitas pessoas da Alemanha naquele tempo tinham. E daí ela vai mostrar os livros, mostrar a casa, mostrar um pouquinho da cidade com muito cuidado, né? E daí o Max, ele tem esse amor pela Liesel, assim como a Liesel tem por ele, porque é uma amizade muito bonita, gente. E sim, existe o Atlas, eu já li o Atlas e eu já li muitos outros personagens também, mas
Essa é a minha opinião. Max é um dos personagens mais fofos de todos os livros, mais lindos e mais carinhosos que eu já li em todos os livros que eu tenho, cara. Max, então, ele recebeu uma notícia que ele poderia fugir junto com um amigo dele ali e que ele precisaria tomar muito cuidado. Mas antes de fugir, ele disse isso pra Liesel: Liesel, eu tô indo embora. E você foi muito importante pra mim, você é a minha melhor amiga. Ai, gente, meu coração ficou muito quentinho. Daí, antes dele ir, ele fez um livro pra Liesel, escondeu dela, ela não soube que ele fez esse livro. Mas assim que Liesel desceu pra ver ele no porão, ele não tava mais lá. Apenas tinha um livro para ela. E tem páginas no próprio livro A Menina que Roubava Livros mostrando esses desenhos. Que tinha um pássaro e que ela pegou esse pássaro que tinha a asa quebrada e levou ele para casa e cuidou dele até ele poder voar de novo. Ai, gente, é lindo e é muito bonito, cara. E depois de muito tempo se passando, acaba que eles se encontram de novo. Só que Max está sendo levado para o centro de concentração. A parte lá, cara, quebrou meu coração porque eu fiquei desesperada e daí pra frente só lágrimas, eu não consegui parar de chorar no resto do livro. Daí pra frente foi só lágrima de desespero e por aí vai. Se passa, não sei quanto tempo se passa, eu acho que é mais ou menos um ano, eu nem sei se passa um ano depois disso, mas com a capacidade da Lia ler, ela começou a ler muitos livros, né? Ela conseguiu entender várias palavras e toda vez que ela não entendia alguma palavra, ela ia até o porão da casa, escrevia as palavras várias vezes, e isso fez com que muitas pessoas ficassem seguras, porque muitas pessoas naquela cidade não sabiam ler. Então ela lia e ela ainda contava histórias. E ela ainda era paga por isso. Ela contava histórias e acalmava as pessoas. Então, isso foi muito importante para o final do livro. Na Alemanha está acontecendo uma guerra, então eles nunca sabem quando vai vir um ataque de bomba. Na verdade, eles sabem sim. Eles avisam lá: olha, vai cair uma bomba aí no seu país, então cuidado. Daí eles dizem, né, vão para os seus abrigos, se escondam. Eles vão para o abrigo, então escutam a bomba correndo lá fora e tal, e tal, e tal. Só que em determinado do dia, a Alicia decidiu que ela não iria sair do porão. Ela ia ficar ali um pouquinho mais, lendo, mesmo que ela tivesse que voltar para casa. Ela ia ficar no porão, lendo um pouquinho mais, porque ela queria muito terminar aquele capítulo da história dela. E só que essa decisão foi ao mesmo tempo boa e ruim para ela, né? Para ela, versão consciência, né? Para ela no modo consciência. Porque quando ela decidiu ficar um pouquinho mais, bem nesse momento, ela escutou sons de bomba lá fora. Então ela ficou desesperada. E assim que ela escutou o som das bombas cessarem, ela correu para cima. Daí subiu as escadas e ela percebeu que ela foi salva, entre aspas, porque muitas pessoas das quais ela amava morreram, gente. É triste, mas é verdade. É verdade não, né? Mentira, porque é conta do livro. Mas para nós é verdade, nós leitores isso é verdade. Eles existem no nosso subconsciente. E até hoje estão morando, estão aqui criando casas e criando uma família. Daí ele assim fica muito triste. Cara, como é possível uma menina ter perdido tudo? Primeiro a mãe, depois o irmão, depois os pais, cara, os novos pais que tanto amavam ela. Daí, cara, isso acontece e muita merda depois, velho. Porque essa guerra continua. Daí, quando todo mundo já tá quase morto, ela acaba sendo levada de novo, né? Então, depois de um tempo, dessa vez passa um tempo mesmo, ela tá andando de boas pra dentro de uma loja e ela acaba encontrando o mesmo cara que deu o primeiro livro manuscrito pra ela. E isso acalmou o coração dela e me fez chorar pra caramba. Bom, a minha opinião sobre essa história é uma história maravilhosa. Entra nesse mundo e você pensa assim, cara, o que é isso que eu tô lendo? Um livro narrado pela morte. Isso é muito bom. Sim, é um livro narrado pela morte. Vocês nunca poderiam imaginar, né, cara? Claro que as pessoas que leram o livro já sabiam disso, mas ainda assim é uma característica incrível. Um livro narrado pela morte, uma morte que é totalmente diferente daquela forma grotesca e medonha que todo mundo conhece. A morte é uma coisa que você um ser bonito, uma entidade bonita. E ainda falei com a minha amiga sobre isso, ela disse, e se na verdade no final for ela que tá narrando e ela se faz de morte? Daí eu disse, não,
Graças a Deus não era, porque, sério, seria um plot twist muito merda, né? Mas é narrado pela morte. A morte já passa os seus spoilers pra você. Você já não precisa culpar ninguém. Você pode culpar o próprio criador do livro. Diz assim, ó. Por que você me passa esse spoiler triste? Pois é, culpa o criador do livro, culpa a morte também. Ela sabe o futuro. Então ela vai contar uma história pra você. Ela conta a história de Liesel de uma maneira tão bonita. Como se a morte realmente tivesse amor por ela. E eu acredito que a morte realmente tem amor pela Liesel, porque a forma como ela conta é uma forma tão poética, uma forma que faz você pensar, cara, você pensa muito, você mergulha naquele mundo, cara, eu preciso ler esse livro de novo. Eu recomendo para todas as pessoas que entendem, que estudaram isso, que sabem pelo menos o básico, eu recomendo esse livro, porque é um livro assim que vai fazer seu coração, ele vai alinhar em seu coração, ao mesmo tempo vai estilhaçar seu coração e aos poucos vai juntando os pedaços de novo, porque é um livro tão bom, gente. Ele é maravilhoso, eu não tenho palavras para descrever isso, porque é muito, muito, muito bom. Ele te abraça, te aperta, te estraga e depois te monta, cara. Como eu já disse, ele te quebra e te monta de novo, velho. E é muito, muito bom. Porque, sério, ter narrado pela morte é uma coisa muito incrível, tá? Muito incrível. Então, gente, se vocês não gostaram de toda essa historinha que eu contei, então leiam o que é narrado por essa entidade, gente. Porque vocês precisam conhecer uma forma muito diferente da morte ser. Então, cara, o que você tá esperando? Sério, é muito bom, é muito bom. Por favor, leiam, leiam, leiam. E se vocês quiserem uma resenha detalhada de exatamente como eu me senti naquele momento e um resuminho, vai lá no meu Scooby Bradamante _D, que tá lá a minha resenha lá no Scooby, tá toda assim. E não foi isso aqui que eu contei, tá? Porque isso aqui é uma review, é um resumo, uma historinha que eu contei pra vocês que não querem ler o livro, mas querem saber a historinha, né, gente? Então, foi isso, cara. E eu espero muito que vocês leiam esse livro, porque é um livro maravilhoso que mexeu comigo, mexeu com a minha alma, mexeu com a minha cabeça e é incrível. Por favor, leiam. E se você já leu, comenta o que você achou, se foi tão importante pra você assim também, e dê like e compartilhe com as pessoas para elas terem motivos para ler esse livro. E por favor, gente, por favor, comentem os livros que fizeram a sua percepção mudar e fez o seu mundo se abrir assim e que abraçou você e te abraçou e te montou novamente aos pouquinhos. Por favor, eu quero muito saber, porque eu preciso muito de livros assim pra fazer eu chorar novamente. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito. Um beijo e tchau.